paz do Senhor, tudo bem? Eu vim aqui trazer uma reflexão para o nosso culto da comunidade Cristã Vida, nosso culto que será transmitido via internet durante esses dias em que nossas igrejas estarão fazendo cultos apenas por mídias. Eu quero intitular essa mensagem de hoje como A Graça de Deus em Meio ao Caos. Eu quero me basear em 2 Reis, capítulo 5, dos versos 1 ao 3 e o verso 8 também. Diz assim, 2 Reis 5, do 1 ao 3. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. E o verso número 8 diz: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Vamos pensar nessa história. Características de Naamã, nós vemos no verso 1. Comandante do exército sírio, muito respeitado por todos, estimado pelo rei sírio, fora instrumento de Deus em muitas vitórias sírias. Então nós vemos que era valente, era um homem valoroso, mas leproso. Ele sofria de uma doença de pele. Que caos estava se instalando em sua vida? A lepra, uma epidemia da época. A lepra era a doença mais temida daquele tempo. Levava muitas vezes à morte. Leprosos, por exemplo, eram forçados a saírem da cidade, do convívio dos seus familiares, do convívio de seus amigos. Naamã, parece, ainda estava com os seus, porque estava no início daquela doença. Mas até quando ele estaria ainda com os seus? A sua vida poderia ter sido tragicamente abreviada se Deus não agisse. E Naamã também não permitisse esse agir soberano em tempos de caos. Duas figuras que permitiram o agir de Deus em tempos de caos nesta história, segundo Reis 5. A menina escrava e Naamã. O que aprendemos com eles em meio ao caos? Eu quero dividir isso com você. Primeira coisa, aprendemos que devemos agir como embaixadores de Deus nesses momentos. E isso nós aprendemos com a menina. A lepra, ela começa pequena e se espalha como uma pandemia e vai causando resultados desastrosos. Desastrosos na área física, social, emocional, espiritual, profissional. Os leprosos, com o passar do tempo, transmitiam um horror cadavérico e eram evitados por toda a comunidade. Eles viviam isolados, como uma pandemia por vírus passada pelo ar. No caso de Naamã, os que ainda se mantinham próximos eram os da sua família, seus servos mais chegados e alguns amigos íntimos. Mas dentre essas pessoas que ainda estavam próximas, surge a figura de uma menina israelita cativa, como nós vimos no verso 2, 2 Reis 5. Era escrava da esposa de Naamã. A menina, quem sabe, poderia ter reagido à escravidão forçada com ressentimento, não querer ajudar o Senhor que a sequestrara, pois afinal
Ela estava em caos também, era uma escrava, afastada de sua querida família, de sua terra natal. Contudo, ela escolheu agir como embaixatriz, como representante dos planos de Deus, como nós vimos no verso de número 3. Mesmo sendo escrava em terra estrangeira, em meio ao caos, ela ainda representava a Deus. O caos, a situação adversa, não deforma a nossa identidade. Por isso a menina estava determinada a ser embaixatriz através de sua fé, da sua esperança e do seu amor. E você? Como tem agido diante de situações adversas, diante dos Naamãs de sua vida? Impulsivamente ou como embaixador de Deus? Não sabemos o nome da pequena e nada mais sobre ela. Porém, suas poucas palavras trouxeram cura e fé em Deus naquela situação difícil. Deus a colocou ali com um propósito e ela foi fiel a este propósito. Onde o Senhor te estabeleceu nesses momentos de crise é para adorar a Deus em família, em tua casa. Foi aí que Deus te estabeleceu nesses momentos? É isso que está sendo pedido para você fazer? Só com os teus? Você se acha pequeno demais para isso, para conduzir essas reuniões, para adorar a Deus nesses momentos? Não importa a tua posição. Seja embaixador da cura e da fé, como essa menina que entrou no propósito de Deus na adversidade. Então aprendamos isso, a sermos embaixadores em meio à adversidade. A segunda coisa que aprendemos dentro desse texto, já é com Naamã agora, é que devemos nos submeter aos planos de Deus. Agora, vamos aprender com o contexto desse general, que devemos nos submeter aos planos, aos propósitos, aos projetos de Deus, ainda que pareçam planos simplórios. Naamã já havia ido a Israel como conquistador. Agora, a menina, através de Deus, o manda de volta a Israel. Agora é para ser conquistado. Naamã foi lá anteriormente como um homem altivo e agora deveria voltar como um homem humilde. Em momentos de adversidades, muitas vezes Deus nos coloca em situações assim, onde devemos nos submeter a planos que de início nos parecem pequenos demais. Vejamos como tudo se deu com Naamã. Ele é mandado a Israel pelo rei sírio. Mas o rei de Israel, quando ele chega lá em Israel, não entendeu o plano de Deus. Isso está lá em 2 Reis 5, do 4 ao 7, que eu vou ler para você. Diz assim: Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Veja que o rei não estava entendendo os propósitos de Deus. Nem sempre todas as pessoas entenderão o propósito de Deus em nossas vidas, ao nos submetermos a estes propósitos. Mas isso não deve nos fazer parar de continuar nos planos de Deus. E quando eu continuo, persisto, a história de Deus continua na minha vida, como aconteceu na vida de Naamã. Veja que aí agora entra outra figura, a figura do profeta Eliseu. Eliseu já entendeu o plano de Deus, diferente do rei de Israel. Mas agora é Naamã quem não entende. Veja como se dá esse momento da história, 2 Reis 5, do 8 ao 12. Vou ler.
Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Quando não entendemos o plano de Deus em meio ao caos, é importante darmos ouvidos às pessoas equilibradas que Ele estabeleceu para nos liderar. Então, os servos de Naamã o aconselham a entrar no plano de Deus. Agora, olha só quem entra, a imagem de quem entra, os servos de Naamã. Está lá em 2 Reis 5,13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Tem momentos que devemos sim ouvir pessoas que achamos que são menores no reino de Deus, ou seja, que não tem tanta evidência social, intelectual, desde que estejam nos aconselhando a entrarmos no propósito de Deus. Ele usa quem Ele quer, e nós nos submetemos a isso? Como deve ter sido humilhante para o soberbo Naamã. Deixou o luxo do palácio, dirigiu-se ao local onde fora temido, agora para ser curado. Foi até a humilde casa do profeta Eliseu, ficou do lado de fora do casebre, nem foi convidado a entrar. Sua grande comitiva atrás dele com ouro, prata, roupas finas. E Eliseu nem sequer se preocupou em se apresentar pessoalmente. Ao invés disso, enviou um servo para falar em seu lugar. Quão insultado Naamã deve ter se sentido. E pior ainda, ao ouvir as instruções que recebeu. Fazer o quê? Banhar-me? Onde? No Jordão? Quantas vezes? 7. Alguns de nós hoje, em período de pandemia e adversidade, podemos fazer a mesma coisa. Podemos agir da mesma maneira. Fazer o quê? Ficar em casa, culto no lar, por dias, e nenhuma liderança virá aqui por internet. O Jordão era um rio lento, barrento, calmo. Naamã era de um país com rios de cataratas, águas claras, espumantes, vindas do alto de montanhas. Comparado aos rios da Síria, o Jordão era um filete de água. Culto no lar, com minha família, só com 2 ou 3, ou quem sabe você sozinho, comparando com os cultos vibrantes da igreja. Diante de tanta humilhação, Naamã saiu dali xingando. Mas seus servos o convenceram em se submeter à vontade de Deus. Ele o fez, mergulhou 7 vezes e foi curado. 2 Reis 5:14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Entre no propósito e você verá o resultado após ter cumprido o querer de Deus. Mergulhe quantas vezes Deus o ordenar, submeta. O resultado é vitória.
Eu quero concluir essa reflexão. Quantas vezes agimos do mesmo jeito que Naamã? Ao vermos nossa necessidade, até pedimos ajuda e percebemos uma solução diferente da que esperávamos. Talvez algo tão simples aos nossos olhos que chegamos a considerar um insulto à nossa inteligência. Ou talvez algo indigno, a ponto de ofender o senso do que é adequado a nós. Mas de repente, como no caso de Naamã, surge uma mudança no enredo. Os servos de Naamã o param e o persuadem de que não tinha nada a perder e tudo a ganhar ao entrar no propósito de Deus em meio ao caos. Bastava seguir as instruções do profeta de Deus, de Eliseu. Naamã concorda, vai ao Jordão, mesmo ainda sem entender e nem aceitar aquilo, mas vai. Mergulha 7 vezes. Quem sabe pensando em desistir lá pela terceira ou quarta vez. Porém ele persiste, insiste e mergulha. E no fim, ergue-se curado das águas. Naamã era um homem acostumado a tomar a iniciativa e a ter o controle das situações. Contudo, a sua peregrinação a Israel, agora para ser curado, foi uma sequência de imersões, de mergulhos nas águas da humildade e do aprendizado em viver o propósito de Deus. Ele se submeteu à serva de sua esposa nessa viagem. Ele se submeteu ao servo de Elias e finalmente aos seus próprios servos. De fato, é assim que a graça de Deus nos atinge. Quando nos submetemos com humildade aos seus planos. Mergulhe quantas vezes Deus te mandar no propósito que Ele tem mostrado nestes momentos de caos, de pandemia, de comoção. O fim será cura, será vitória, em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui 3 questões para refletirmos dentro desta mensagem. A primeira questão: assim como a menina cativa, estamos prontos a nos submeter à vontade de Deus e abençoar as pessoas que nos maltrataram e que nos maltratam? Estamos realmente prontos a ter uma mensagem de bênção a essas pessoas em momentos desesperadores e caóticos? Segunda questão: assim como Naamã, estamos prontos a nos submeter aos planos de Deus, mesmo que isso nos leve a termos que nos humilhar e fazer coisas e ouvir pessoas que achamos insignificantes ou indignas demais, como um culto no lar, um cuidado necessário diante de situações de perigo? Terceira questão para refletirmos: qual a melhor postura cristã diante de situações onde não sabemos como proceder com clareza? Conversem sobre isso em grupo, seja grupo presencial aí com as pessoas que estão na sua casa nesse momento, que estão cultuando, adorando a Deus, ou por aplicativos de internet, se você está sozinho, quem sabe algum grupo. Deixe Deus conduzir a sua vida. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.